Hoje eu venho trazendo um vídeo um pouco diferente do que eu tenho trazido, mas faço também de forma simples, cores suaves, delicadas e com muita paciência, calma, né, como sempre, que eu trago realmente para quem está começando a pintar tecido agora, ou mesmo tela, porque na verdade os desenhos são os mesmos, né? Então, você pode aqui aproveitar, inclusive, tirar esse desenho e fazer uma outra peça, porque essa aqui é um jogo americano. Eu vou fazer um kit de 3 peças, mas vou mudar alguma coisa e manter alguma coisa de alguns detalhes dessa peça, tá bom? Então, eu trabalho com poucas tintas, tinta bem ralinha, diluída. Quem me acompanha já sabe, né? Deve saber imaginar que eu realmente trabalho com pouquíssima tinta e bem ralinha, tá? Diluo minha tinta com água, como sempre, ainda uso clareador, tá? Então, boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã e veja, vou aproveitar restinho de tinta e pedaço de tecido. Este aqui é um Oxford, retalho. Se tiver amassadinho, tá? Ignora também. Se aparecer umas manchas aqui pelo meio, é da tábua, que já está bem usada, tá? Mas busco fazer de forma bem simples, gente. Aqui realmente é quase tudo restinho de tinta, tá? Primeiro eu venho trazendo o prato e os garfinhos, ou melhor, a faca. No segundo vídeo, se Deus quiser, espero não demorar, trazendo a parte final desse vídeo. Espero que você goste. Então vamos lá para essa linda pinturinha. Ah, já ia esquecendo de um detalhe. Sempre alguém me pede o risco, mas dessa vez eu vou te dar o número do meu WhatsApp, vou deixar na descrição do vídeo e me dá um oi aqui e eu envio o risco para você. Nesse pedacinho eu estou passando apenas o amarelo ouro, tá? Não gravou, não sei o que houve, mas é só o amarelo. Passei o amarelo ouro, logo em seguida eu venho com o ocre ouro antes que o amarelo ouro seque, tá? Preciso deixar aqui a parte que eu uso essa tinta, mas assim, não passo muito. É pouco porque é uma base que eu estou fazendo, mas eu venho no acabamento acertando o que faltar, tá? Por isso eu não posso encher muito aqui de tinta. Eu acelerei um pouco o vídeo porque ele tem alguns detalhes e eu prefiro deixar para o acabamento final, porque assim eu explico bem. Aqui eu estou usando apenas o ocre ouro, é uma base mesmo, tá? Estou com o pincel número 10. Esse pedacinho aqui é com a tinta branca, bem branca. Passo apenas um pouquinho com a tinta branca também bem diluída. Eu passo logo aqui em cima. Se sujar um pouquinho a parte aqui do amarelo, não tem problema, depois a gente arruma. Virei o pincel e vou suavizar esse pingo de tinta branca aqui, tá? Olha, fiz a marca aqui do lápis bem forte, que é para você ver daí. Com esse pincel aqui, veja que eu não lavo, apenas eu sujo aqui. Antes que seque essa tinta, eu faço uns movimentos aqui com esse pingo mesmo, da tinta branca. Esfumaço mesmo, tá? Essa tinta que eu estou passando não é para ficar marcada aqui. É um brilho apenas, é uma parte mais iluminada, tá? Assim como aqui. Aqui, como é bem branquinho, eu deixo secar mais. Mas aqui não. Não passo na parte que eu passei aqui o ocre ouro, tá? É apenas sobre o amarelo ouro. Virei o pincel e vou espalhar bem aqui essa tinta, para não deixar essa tinta marcada. Ela não é marcada aqui.
Veja que eu estou fazendo com o pincel de lado, mas estou seguindo aqui, né, ó, o movimento redondo do prato, tá? Com o siena natural, um pingo mesmo, veja que quase não dá nem para você ver quando eu passo aqui, de tão ralinha que ela está. Aqui nesses cantinhos, eu vou passar esse siena natural sobre o ocre ouro, tá? Vou espalhando também. Ui! Aqui. Ah, lá, ainda sujei a parte de dentro. Olha, tanto falo, né? Eu mesma faço bagunça, meu Deus. Veja aqui, ó. Pego um pouquinho do clareador. Aqui eu vou passar, ó, bem ao redor desta marca do lápis. Estou com o siena natural, tá? Pego um pouquinho mais. Procuro não sujar aqui essa parte que eu passei o ocre ouro agora. Agora, fiz uma base com siena natural para não passar o sépia puro em cima do tecido branco, ia ficar um tom muito forte e fugir aqui das combinações que eu quero fazer essa montagem com essas tintas. Veja que eu vou fazendo aqui conforme eu acho que fique bom, porque aqui eu estou praticamente fazendo essas misturinhas sobre a pintura já aqui no tecido, tá? Então, primeiro fiz uma base com siena natural, agora eu venho com o sépia, porque assim ele não agride as outras cores que são mais clarinhas, mais suaves, tá? Então, esse siena aqui natural é mesmo uma base para eu voltar e trabalhar com o sépia sobre essa tinta, tá? Sendo assim, eu acelerei um pouquinho o vídeo, porque fica fácil para você ver, né? Com o sépia também, bem ralinho, ponho aqui, sujo todo o pincel, porque eu começo já, ele tem uma parte mais escura, então todas essas marquinhas têm um porquê. Tá? Aí a gente vem depois acertando. Olha, começo por aqui pelo meio, esse pedacinho aqui é mais escuro. Você precisa pegar um pincel menor. O Oxford, ele está aqui, tá vendo, ó, meio que enrugadinho. Mas daqui a pouquinho ele já começa a secar, a grudar na madeira, tá? Que está com a cola muito... Na verdade, eu estou sem cola já há algum tempo. Mas aqui perto de mim, nas lojinhas que eu compro material, não tem quase, né? Então, eu fico aguardando. Venho com um pincel número 6, tá? E ele também já está bem usado, as cerdas estão meio arrepiadas, e com esse tem que ter cuidado, que é para a cerda não passar em lugar aqui, parte que não vai ser pintada com esse sépia, tá? Mas ele ainda dá aqui, ó, para fazer alguma coisa com ele. Aqui é o sépia, pincel de lado, viro o pincel com a tinta sobre o risco. Aqui é o sépia, peguei o mínimo da tinta sépia porque eu venho com ele diminuindo aqui, ó, tá? Vou pegar um pouquinho mais. Pouquinho mesmo. Vou precisar voltar aqui com essa tinta. Ai, tem um carocinho ali, eu não posso nem mexer agora, senão eu vou borrar aqui. Aqui também, ó. O sépia sobre o siena, tá? Então, aqui tem um pelinho. Pego o clareador.
Com o pincel sujo, sem pegar nenhuma tinta, eu vou passar nesse aqui, ó, tá? Apenas o pincel, não pego tinta sépia para passar aqui não, é apenas, tá vendo, ó? Há uma cor seguido do sépia. Então, veja só. E aqui eu vou produzindo uma nova cor. Com o pincel número 2 e o sépia, eu vou acertar aqui. É um riscadinho apenas, pouquinho, tá? Acerto aqui, é bem marcado isso aqui, gente. E já deixo marcado logo aqui também, veja só aqui, ó, tem uma escadinha aqui, tá? Vou passar fora, ó, vou deixar um pedacinho do tecido entre essa e essa que eu vou passar agora. E já acerto aqui. Tipo um contorno, tá? Já vou acertando o meio do prato. Com sépia, pincel número 2. Já vou acertando. Não espalho para cima daquela misturinha que eu fiz aqui. E vou seguir aqui, ó. Não sei se minha mão tá aí na frente. Sépia puro. Nem pego o clareador porque ela está bem ralinha. Agora veio um caroção. Vou acertar aqui. É um espaço pequeno, tá? Depois eu venho com o pincel de contorno ajustando ela. Vou trazer ela até aqui. Aqui eu estou acertando, tá? Lembra que eu disse que tinha aqui, né, um pedacinho do tecido com a outra cor? Mas daqui pra cá é com sépia ainda. E já vou acertando. Esse mínimo detalhe que eu fiz aqui com sépia, ele vem até aqui, mas eu não faço agora, porque eu vou trabalhar ainda aqui, mas eu não quero correr o risco de borrar aqui dentro, tá? Com esse pincel número 6, arrepiadinho, vou deixar aqui sem clareador, porque eu vou clarear aqui. É bem branquinho esse pedacinho, tá? Você viu que aqui ainda está molhado? E a tinta ainda se mistura com a de baixo. Mas não tem problema. Aqui eu estou trabalhando com o Oxford, que é muito bom. Ele auxilia aqui demais da conta. Quando a gente tira foto de um objeto real para pintar, a gente precisa observar cada detalhe, sombra, luzes, buscar entender um pouco das cores, assim como eu aqui no meio, no cantinho, tá vendo? Do prato, eu percebo um azul. Eu preferi então botar o cinza lunar, porque não é um azul vivo, tá? Então faço aqui alguns detalhes com o cinza lunar, tá? Vou acelerar também um pouquinho o vídeo, tá? Porque vai ser só mesmo isso. Depois
fica fácil para você ver aqui aonde eu estou trabalhando com esse cinza lunar, tá? Caso você não tenha o cinza lunar, tem um azul que parece bem com a cinza lunar, que é o azul inverno, tá? Mas depois de muito estudar, porque é assim que a gente precisa fazer, né? Quando a gente está diante do objeto real que a gente quer tentar pintar, e a gente observa aqui de perto, de longe, semicerra os olhos para você realmente descobrir a cor que ele passa para você. Sendo assim, você vem fazendo na sua pintura, tá? Então, eu vi um cinza lunar e é o que eu estou trabalhando agora com ele. Aqui eu tenho a tinta branca bem ralinha, sem lavar o pincel. Eu vou preencher esse pedaço aqui com a tinta branca. Mas eu não vou preencher para ficar aquela tinta branca aqui. Eu vou trabalhar esta tinta com esses respingos do cinza lunar. Então, eu venho com clareador, ó, e veja que eu vou, tá vendo aqui? Pelinho, esfregando para valer também. Quando chega aqui, é que ela dá uma marcadinha aqui, ó, tá? Mais um pouquinho, veja que minha tinta branca tá bem ralinha, né? E aqui também, ó, com a tinta branca. Aqui. Aqui bem pouquinho. Essa marquinha aqui, lembra que tinha uma marquinha aqui, né? Aqui eu vou trabalhar um pouco essa tinta, vou sujar aqui, ó, no clareador onde eu estava usando com o cinza lunar, mas não pego tinta cinza lunar, tá? É a tinta branca com clareador apenas, porque aqui não é um branco tão marcado. Agora, com esse mesmo pincel, sem limpar, sem lavar, sem nada, vou passar aqui sobre esse cinza lunar. Eu vou trabalhar esse cinza lunar para não ficar tão forte. Assim como aqui, não pego mais tinta agora, clareador nada, apenas estou com o pincel, tá? Veja como eu venho fazendo o pincel de forma circular, passo sobre o azul cinza lunar e passo sobre a tinta branca. Aqui eu vou pegar sobre leve, porque essa pontinha aqui aparece bem que é tinta branca, mas é uma tinta branca, um azulzinho longe, delicado, assim como aqui. Vou disfarçando, tá vendo? Essa tinta cinza lunar com o pincel sujo da tinta branca. E aqui é onde pegou o pincel, beleza? Aqui também, vamos deixando tudo aqui como tem que ficar, tá? Agora, aqui, olha, vou pegar um mínimo. Veja que quase nem ficou aqui, né?
porque como essa tinta cinza lunar não é feita sobre todo o fundo do prato, eu faço por etapa. Veja que eu passei um pouco ali na primeira vez, trabalhei com a tinta branca, porque essa tinta branca tem que trabalhar sobre esse cinza lunar ainda molhado, tá? Agora eu estou fazendo nesse pedaço aqui. Passo esse cinza lunar também, estou com o pincel número 8 ainda. Clareador, tá? Pouca tinta, minha tinta é bem ralinha, bem diluída, mas eu ainda uso clareador. Passo aqui também, acelerei pelo fato de ser só o cinza lunar. Na hora dos detalhes importantes, eu venho fazendo naturalmente, que é para você entender o que eu estou fazendo, tá bom? Então, veja que apenas cinza lunar, com esse ainda pincelzinho clareador, eu vou passar assim como eu fiz do outro lado. Vou deixar aqui, este aqui não vai ser tão claro quanto aqui, tá? Mas como eu vou trabalhar com uma tinta branca sobre, ela vai ficar aqui muito branca, né? Aí eu venho com esse pingo de tinta, vou passar aqui, ó. Ó, veja que quase nem sujou aqui o meu isopor, porque é com ele que eu vou passar aqui. Venho passando, olha, sobre esse branco. Não vai ficar muito, né? Eu tinha que deixar secar um pouquinho. Mas não quero deixar secar agora, porque eu quero adiantar bem. Como eu disse que é pra mim, eu faço e digo assim pra você, ó. Pra fazer esse processo aqui, eu preciso deixar secar um pouquinho, tá? E vem, ó, onde ficar a marca, ficou, tá? Vou deixar dar uma breve secada, né? Siena natural. Vou passando e deixando assim, meio que manchadinho. Logo em seguida, sobre esse siena natural molhado, eu venho com o ocre ouro. Sujo o mínimo aqui nesses dois e vou espalhar bem. Esse aqui, por enquanto, eu deixo porque também é com a tinta branca, tá? Ocre ouro puro. É pouquíssimo, na verdade. Do amarelo canário, eu faço aqui esse pedacinho, vou espalhando essa tinta e unindo bem essas que eu passei agora. Mais um pouquinho. Espalho bem. Com a ponta desse pincel, que eu estou com o número 10, eu pego o amarelo canário puro e também passo aqui, trazendo para cima, não muito, tá? Do siena e do ocre ouro. Com o clareador, o ocre ouro puro, eu vou passar aqui nesse pedacinho, porque eu venho também com o sépia aqui, só que desta vez um pouco mais claro do que esse primeiro que eu passei. Por isso eu misturo o ocre ouro com o siena natural, tá? Esse pincelzinho aqui número 10.
clareador bastante, que eu preciso umedecer esse tecido. E vem um pedacinho mínimo só aqui. Com um pingo mesmo, até peguei muito, ó. Deixo todo aqui e vou dar uma escurecida aqui. Só que dessa vez eu estou junto com o ocre ouro e o siena natural. Ainda com esse pincel, eu vou espalhar aqui sobre essas duas cores, que ele fica bem mais claro do que esse, tá? Nesse pedacinho aqui, ó, vou marcar, tá vendo, ó? Aqui, aqui e aqui. É apenas com o amarelo canário, tá? Esse pedacinho aqui, tá vendo, ó? Esse detalhe aqui eu deixo sem, tá? Então, eu vou pintar todo esse pedaço com amarelo canário clareador e já estou voltando, tá? Passei o amarelo canário com um pouquinho apenas do ocre ouro. Eu vou sobrepor este amarelo canário, porque aqui eu venho buscar uma cor e espero alcançar o meu objetivo, tá? Mas para isso eu preciso que ele esteja bem molhadinho ainda, eu não posso deixar essa tinta secar aqui, tá? Vou espalhando essa tinta, seguindo bem aqui, tá vendo? Olha, o desenho do prato. Tudo bem ralinho, como você pode ver, ainda estou usando o clareador, tá? Espalhando mesmo, cobrindo cada traminha aqui do meu Oxford. Gente, esse Oxford é uma delícia pra gente trabalhar com ele, tá? E aqui, passo também. Se sujar um pouquinho aqui, passar sobre esse sépia não tem problema. O importante aqui é cobrir a trama do tecido, tá? Espalho, veja que eu deixei esse pedacinho aqui. Com essa misturinha do siena e o ocre ouro, eu vou acabar de preencher esse pedacinho aqui, ó. Ocre ouro. Termino de passar essa tinta com um pouquinho do marfim. Deixo aqui, marfim bem ralinho também, porque esta borda é bem clarinha. Mas eu passo primeiro o marfim, e se não ficar do jeito que eu preciso que fique, eu venho com um pouquinho da tinta branca. E vou espalhar esse marfim. Venho com o pincel de forma circular. Não deixo essa tinta embolada, parada aqui, tá? Eu preciso, olha, trabalhar esse marfim aqui. Mais aqui pela borda desse prato. E nesta saidinha aqui, também, apenas aqui, mas aqui para esse cantinho não, tá? Com o mínimo também desse marfim, eu faço nesse cantinho aqui. Vou espalhando bem, cobrindo as tramas do tecido. Como fica bonito, né? Esse amarelo canário com o marfim. Logo em seguida, antes que seque totalmente esta tinta, o marfim que eu passei aqui agora,
No mesmo lugar que eu passei o marfim, eu passo também esse pensamento da tinta branca, gente, bem diluída, tá? Bem diluída mesmo. Se ficar umas marquinhas aqui, não tem nenhum problema, porque aqui é tudo assim, tá? Manchadinho mesmo, olha, como você pode ver, tem manchinha de todas essas tintas. E faço aqui também, com a pontinha do pincel, eu vou clarear aqui. E trago pra cá. Espalhando de forma mais assim, tá vendo? O pincel vai e vem, para não ficar tão claro. Agora, ainda com essa tinta branca, pego apenas de um lado. Aqui ficou mais claro, aqui ficou mais ou menos. E aqui nessa parte de dentro eu preciso manter, tá? Então, nessa parte aqui, aonde eu passei o ocre, lembra? Puro, eu venho com essa tinta branca saindo, pego bem aqui, ó, nesse pedacinho, pego mais um pouquinho e vou sobre esse risco do carbono e vou sair aqui. Vou espalhar sem cobrir todo esse pedacinho aqui, tá? É um detalhe também que ele tem e eu estou buscando seguir os detalhes. Aqui. Antes que toda essa tinta seque, tá? Beleza. Agora, no momento, eu não posso mexer nem aqui nesse pequeno detalhe que tem, nem nessa borda. Mas eu posso aproveitar e preencher tudo aqui com a tinta branca. Gente, eu vou preencher, olha, tudo isso aqui com a tinta branca, ainda passando sobre esse cinza lunar, tá? Então, passo também até mesmo sobre essa tinta branca aqui. Todo esse cinza lunar, todo esse fundo, na verdade. Deixando bem encostadinho aqui nesse sépia, tá? Como é fácil de fazer apenas com essa tinta, vou preencher todo esse fundo aqui e já estou voltando, tá? Ele tem um leve contorno aqui, com tom bem escuro, e eu vou seguir mais ou menos dentro dessas cores que já estão aqui. Por isso, eu faço um teste com o ocre ouro. Nem lavo o pincel, porque se sujar um pouquinho aqui esse sépia, também todas essas tintas estão no final, tá? Faço essa misturinha. Não vou misturar aqui totalmente não, tá? Ponho a tinta, limpo num pano o pincel para tirar o que eu acho que esteja sobrando. Porque, ó, como eu disse, todas essas tintas estão no finalzinho. As tintas vão acabando, eu não jogo fora o vidro. Eu guardo para fazer misturinha, para fazer teste. E esse pano é para mim. Então, eu posso, porque vai chegando o finalzinho, eles vão ficando cheios de carocinho, tá? É da tinta mesmo. Então, eu não jogo fora, eu só jogo o vidro fora quando eu uso totalmente, tá? E veja que tudo isso aqui é restinho de tinta, tá? A única mais nova aqui é o Tutti Frutti, tá? E o que tem mais também é o rosa escuro, porque eu uso pouquíssimo essa tinta. Com esse pincel número 8, né? Foi o que eu falei, que a cera tá comidinha, mas ele dá bem para trabalhar aqui, tá? Com um pouquinho do ocre ouro, um pouquinho do sépia, sujo aqui nos dois. Eu vou preencher toda essa lateralzinha aqui, mas vou deixar mais um pouquinho escuro do que está aqui, que é para sobressair, tá? Depois eu venho com um filetezinho da tinta branca sobre esses dois. Por isso, um pouquinho mais do sépia, mais sépia do que o ocre ouro,
tá? Cuidado aqui com a flor. Vou passar aqui ao redor de todo esse pratinho. Tem aqui um pedacinho ou outro que é menor do que esse que eu estou pintando agora. Aí eu pego um pincel menor, tá? Tô deixando a florzinha já bem pro finalzinho, que não corro o risco de borrar minhas pinturas, nenhuma e nem a outra, tá? Então, veja aqui. Essa partezinha do sépia mais escurinha, ela precisa ficar entre esse contorno do lápis e entre esse aqui, porque no meio, como eu disse, eu venho com um filetinho da tinta branca. E sendo assim, eu já venho passando esse sépia mais sobre o risco, né? E assim eu já vou apagando também, tá? Passei desse lado, viro o pincel e agora eu faço aqui. Porque veja como eu passo mesmo sobre esse risco daqui. Desculpa aí se minha mão estiver na frente, mas tem momentos que não tem nem como a gente evitar, que é para não estar virando o pano, tá? E aqui para mim nem dá muito espaço para eu estar virando, não. Minha mesa não é tão grande assim, então eu corro esse risco de ficar um pouquinho com a minha mão na frente. Então, pego mais um pouquinho do sépia. Essa, então, eu vou pegar já daqui, ó, pra acertar o que eu ia passando por cima. Eu aumentei, mas não tem problema não. Siena natural com ocre ouro. Esse ladinho aqui, ela vem clareando mais um pouquinho, mas vai ter ainda, gente, o contorno com o sépia. Por isso, eu vou ter que voltar com o pincelzinho de contorno mesmo, tá? Esse pincel aqui, apesar de ser o 8, ele, tá vendo? Olha, ele se comporta bonitinho, cada cantinho aqui que eu quero. Aqui, vou clarear um pouquinho mais. Com a mão sobre leve, tá? Vou pegar aqui o mínimo do clareador, porque eu ainda não usei clareador aqui. A tinta tá bem ralinha, então não tem a necessidade aqui quase do clareador. Mas como aqui está no tecido puro, tá? Ó, esse pedacinho é mais claro mesmo. Estou passando essa tinta mais clara aqui, mas eu não posso esquecer que aqui nesse pedacinho vai ser com o sépia, então eu venho com o pincel fino também, tá? Aqui, até na direção da faca, um pouquinho mais do siena, menos. Quando eu venho chegando aqui mais para perto, saio dessa mancha, chegando para perto da faca, eu passo mais um pouquinho do siena natural. Viro o pincel com a tinta pro lado de fora. Enquanto esse pincel der aqui, eu venho com ele, tá? E sendo assim, pego o mínimo do clareador, que é para cobrir bem a trama do tecido, é o Oxford, trama bem pequenininha. Com o outro lado do pincel, pego o mínimo do ocre ouro puro, porque eu vou clarear um mínimo aqui. Bem pouquinho mesmo, tá? Lavo o pincel, seco bem. O sépia puro, eu vou acertar aqui. Essa parte aqui, gente, é bem escura. Por isso, eu venho com o sépia puro. Passo aqui.
Aqui até pedia um pouquinho da tinta preta, mas eu não quero escurecer lenha. Eu acho que aqui o sépia está me atendendo bem na cor que eu quero aqui, tá? É assim, quando a gente tira foto do objeto real, a gente precisa mesmo ficar atenta, tá? Essa parte aqui, ó, todo esse pedacinho aqui é bem escuro. Como eu disse, eu até poderia botar um pouquinho da tinta preta, mas eu não quero. Tá vendo? Nesse pedacinho que eu fiz aqui, tá? Olha que ficou bem marcadinho. Foto de um objeto real, ela te dá cada detalhe de cada cor. E a gente normalmente segue, porque essas sombras e luzes, elas são bem marcadinhas, elas são detalhadas. A gente só precisa observar, tá? Agora, quando é um desenho assim, a gente tira um desenho normal, comum, aí sim você vem projetando essas sombras e luzes, tá? Mas já nesse tipo de pintura não tem como você projetar aqui da sua cabeça sombra e luz. Aqui tem que ser mesmo seguindo o que ela te oferece, tá? E te oferece ricamente, né? Olha aqui, eu vou acertar esse que eu disse que era mais claro. Fiz com o sépia e o siena, como você viu. Passei o sépia e passei o siena. Passei o siena primeiro, passei o sépia. Agora no acabamento, eu estou já passando os dois juntinhos aqui, tá? Então, veja que tem uma separação. E é realmente assim, tá? Que está na minha foto. Olha, agora eu já vou trabalhando com todas essas misturebas e aproveito tudo, não deixo nada aqui. E já acerto aqui também. Nós agora já estamos na fase do acabamento, tá? Ela aqui me dá um tonzinho como se tivesse um meio avermelhado. É um tom avermelhadinho. Então, eu vou pegar um mínimo da tinta púrpura, ponho esse pouquinho ali, limpo no pano, o pincel ficou praticamente sem tinta, porque com esse púrpura eu venho trabalhando, veja, aqui sobre essa última que eu fiz agora, tá? E vou ajustar aqui com o mínimo do clareador. Olha, veja que aqui, ó, tá? Não tem mesmo tinta, mas é o pincel com o clareador. Então, o clareador umedece o pincel soltando essa corzinha que tem nele, tá? Eu não sei aonde ele foi tirar esse vermelho aí, gente. Não tinha nada vermelho perto dele, não. Um pincel sujo também, tanto quanto púrpura, mínimo. Vou passar sobre esse pensamento também da tinta púrpura, tá? Ó, bem pouquinho. Um pingo ainda do siena, um pingo do púrpura também mínimo, mesmo, olha só. Passo no pano, porque, ó, passei no pano, só deixei o pincel mesmo sujo. Passo aqui também, mas aí eu não posso mudar muito essa cor, porque ele já tem um tom diferente daqui e daqui. Quase saindo daqui dessa marca, aqui mais ou menos, é um pedacinho do sépia, com um pensamento do sépia, com um pensamento do púrpura. Aqui, pingo do púrpura, bem pouquinho, vou até botar aqui, e um pingo do
sépia, não tiro nem o excesso. Eu chego aqui com essa tinta e faço isso. Marquei e volto com essa tinta aqui pra cima, tá? Veja. Aqui eu vou passar um pingo, pouquíssimo mesmo, do ocre ouro no meio aqui. Eu venho com a tinta branca sobre esta que eu estou passando agora. É a tinta ralinha, tá? Que eu estou trabalhando com ela. Eu vou sair desse cantinho. Olha o pingo de tinta. E agora eu viro, fiz com a tinta voltada para o lado da flor. Agora eu viro a tinta para o lado do prato, tá? Faço a mesma coisa, mas veja, aqui também, nesse meio, aonde eu passei o ocre ouro, tá? Pego aqui no meio desse sépia que eu passei, tá? No meio mesmo, mas sinto que esse pincel agora vai ficar grande para mim. E sujei apenas o pincel de um lado pouquíssimo com uma tinta branca, porque eu faço a mesma coisa que eu fiz naquele pedacinho, tá? Olha só isso, tamanho de coisa, gente. Aqui eu só deixo assim, você viu que aqui era mais larga, eu vim, voltei, aqui não, aqui eu peguei e deixei. Nessa parte, viu que fininho, aqui bem fininho, eu peguei o pincel número 2 e o número 0. Faço um teste com o número 2 para ver. Apenas com o siena, eu vou passar aqui. Acho que o 2 aqui para mim está bom. Mas se sentir que é grande ainda, eu pego o 0. Se for grande também o 0, eu pego o meu da Condor, que é o velhinho. Que eu tenho, que eu guardo, tá? Para trabalhar também assim como ele aqui. Olha, aqui eu estou passando o siena, por ser tão pequeno primeiro, depois eu venho com o sépia contornando mesmo, tá? Eu não vou passar o sépia diretamente sobre essa tinta, vai ser um contorno mesmo, só que é um contorno bem suave, tá? Olha, aqui estou com a tinta pro lado de dentro, do lado de fora do pincel. Quando for para pintar esse lado daqui, ó, eu viro a tinta pro lado do prato. Quando for para pintar o lado de fora, eu viro a tinta pro lado, tá vendo, do objeto que está aqui, fora do prato, com pingo mesmo, do ocre. Eu vou no meio aqui, no meio, tá? E faço, olha, um risquinho. Estou no meio dessa tinta que eu passei, né? Que foi o siena, tá? E aqui, gente, não tem como cortar, aqui não tem como acelerar vídeo. A gente precisa aprender a ter paciência naquilo que é necessário. Se não tiver, pede a Deus, né? Deus é o nosso socorro, não só aqui, mas em tudo em nossas vidas, tá? Pensa sempre nisso. Deixa ele ficar aqui juntinho de você. E assim você não vai se perder, tá? Como esse pedacinho aqui ainda é mais largo, veja, eu vou passar aqui um pouquinho também, tá? Ó, não, nem precisa esfumaçar, apenas trazer essa tinta. Então, aqui não é questão de acelerar, de pular o vídeo. Quando dá, eu até faço, mas aqui eu estou dentro de um acabamento que eu preciso realmente te mostrar. Agora, eu venho pro pincel número 0, porque é pequenininho, tá? Aqui, venho com siena também. Aqui ainda é menor. Um pedacinho mais largo aqui.
Não pego o clareador porque aqui é pequenininho, o meu clareador, minha tinta, tudo ralinha. Eu não posso correr o risco dela escorrer para cima do tecido, tá? Aqui também a tinta pro lado de fora do prato, ora pro lado de fora, ora pro lado de dentro. Ó. O pincel tá doido para pegar o ocre ouro, né? Você vê que toda hora minha mão vai ali. E eu já falei para ele que ainda não é hora dele entrar aqui. Repara não, gente. Olha, eu converso com minhas tintas, converso com minhas plantas, converso com a natureza, converso com a lindinha. E aqui, peguei mínimo, porque eu passo aqui, ó, com o pincel quase que deitado, tá? Pouquíssimo. Depois, no acabamento final, eu venho com pincel de contorno. Pouquíssimo mesmo, tá? Nada, Siena. Depois eu venho com um pinguinho também do sépia aqui. Pode reparar que eu faço uma base para passar o sépia, para não vir com o sépia puro sobre essa tinta, tá? Faço uma base com siena, depois eu venho com o pingo mesmo do sépia e alcanço mais ou menos a cor que eu quero. Agora eu vou trabalhar um pouquinho nesses garfos, porque a gente vem trabalhando por etapa. Seca um pedaço, a gente faz outro. Então, nessa faquinha, bem, aqui na faquinha também eu vou preencher apenas com o amarelo ouro, tá? Estou acelerando um pouquinho, porque é só mesmo isso. Estou com o pincel número 8. Eu passo o amarelo ouro e passo um pouquinho do clareador, tá? Desculpem. Então, veja que é só mesmo o amarelo ouro, tá? E clareador. Agora eu estou com o siena natural, vou molhar o mínimo aqui no clareador, porque esta pontinha dela é mais clarinha, nada disso. Ela é mais escura aqui, tá? Mais sombreada. E eu venho passando com o siena, também é restinho. Tudo que eu usar aqui é restinho de tinta, tá? E veja que realmente a gente pensa que não. É porque às vezes vai criando esse bolinho, aí eu não acho legal fazer para cliente, tá? E sendo assim, a gente aproveita para casa, dá de presente, né? Nessa parte eu vou usar ainda aqui um pouco do sépia, mas eu passo primeiro o siena para fazer uma base e botar o sépia, tá? Todos eles quase têm carocinho. Esses carocinhos, eles são normais nos vidros quando vão acabando, tá bem tadinho, né? Já foi bastante usado. Olha, passo aqui, deixo esse pedacinho aqui, tá? Sem esse siena. Espalho bem. Lavei o pincel com o amarelo canário, porque esta ponta da faca, ela é bem sombreada, mas aqui pelo meio ela já vem clareando. Fecha o telefone preguiçoso, não. Veja que eu vou espalhar essa tinta, mas nessa parte aqui, chegando pro cabo. Espalho mesmo para valer, porque eu venho com mínimo, tá? Da tinta branca sobre esse amarelo canário. Aqui é bem mais claro também. Avanço mínimo para cima desse siena. Aqui nesse pedacinho que eu disse que não ia passar o siena, eu estou passando o amarelo canário, tá? Molho o mínimo no clareador para
espalhar bem e cobrir bem a trama do tecido, tá? Logo em seguida, antes que essa tinta seque, ponho aqui, bem ralinha também, gente. Porque agora eu vou passar sobre este amarelo canário, mas veja que eu não estou esfumaçando de forma circular, tá? Eu estou com o pincel, vai e vem, tá? Seguindo aqui o desenho da faca, que é para não deformar, né, nosso desenho, tá? Agora, eu peguei aqui e venho fazendo esse movimento aqui, varrendo aqui, tá? A gente vai na vassoura, a gente não faz isso? Tum, tum. Aqui é a mesma coisa. Com esse pinguinho, vou passar aqui. Espalho com o cantinho do pincel, tá? Com o pingo também dessa tinta branca, bem ralinha. Ela tá bem ralinha, mas ainda uso o mínimo de clareador aqui. Vou espalhar aqui também. Eu venho com o pincel número 2. Vou passar aqui ainda um pouquinho desse siena, porque é pouquíssimo, tá? Venho aqui, depois eu venho com o pincel de contorno pequenininho, para manter esse acabamento aqui bem delicado, tá? Ó, aqui eu vou passar o sépia, é onde eu estou passando esse siena. Ele é bem contornadinho aqui, tá? Aqui eu passo mais um pouquinho, só nesse pedacinho. Fazer tipo um contorno também, porque esse pedacinho aqui que eu passei, o sépia, ou siena, eu vou passar o sépia, mas ele vai ser dividido. Como eu vou dividir isso aqui, eu não sei. Mas, meu Deus está aqui juntinho, me orientando, me guiando. Faça assim você também, tá? E vou acertar essa pontinha aqui, para não ficar torto, tá? Não pode ficar torto. Lavo esse pincel, olha, um pinguinho apenas na pontinha do pincel. Ele aqui é quase que brilhante. E eu só consigo esse efeito com esta tinta branca sobre essa que eu passei, tá? Ela vem até aqui. Aumento essa, que é bem branquinha também, olha. E nesta parte aqui do cabo, então, é branco mesmo, tá? Pego daqui, já venho deixando ali uma linha, porque nesta linha eu vou passar o sépia, tá? Então, tudo aqui é um pensamento de tinta, veja. Mas eu passo essa linha da tinta branca e deixo aqui. Não vou espalhar ela, tá? Bom, por ser uma pintura, um desenho não tão grande, mas com muitos detalhes, eu vou dividir esse vídeo trazendo a parte final já com acabamento, porque assim eu tenho tempo aqui suficiente para te explicar cada detalhe, tá bom? Espero que você goste desse vídeo. Esse aqui é uma parte do jogo americano. Desculpem, mas realmente preciso eu dividir, tá bom?
Espero que você goste. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, divida, né, com alguém. Sempre tem alguém de braços abertos esperando um oi, um olá, tá? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, agradeço a você que se inscreveu, que vai se inscrever. Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau, um bom final de semana, não perca o próximo vídeo.